Oi, gente! Dando sequência à nossa aula sobre cocos gram-positivos piogênicos, em que a gente já falou de estafilococcus, de streptococcus piógenes. Hoje a gente vai falar sobre streptococcus pneumoniae, né, que são cocos gram-positivos dispostos em cadeias, né? No caso dos streptococcus pneumoniae, o nome popular, né, que a gente chama essa bactéria, são os pneumococos. A espécie Streptococcus pneumoniae, também chamada popularmente de pneumococcus, são compostas por bactérias de forma arredondada um pouco alongadas, né, chamadas de diplococos gram-positivos em chama de vela, né, porque lembra realmente a chama de uma vela acesa. Fazem parte da microbiota do trato respiratório superior de muitas pessoas, como parte de microbiota normal, né, e são responsáveis por vários quadros de doença que pode ser bastante agressiva, né, como as pneumonias, como a meningite pneumocócica, né, e outros quadros muito frequentes também na clínica médica, como quadros de sinusite, de otite média aguda, né. Pessoas que têm um risco aumentado para essa doença, as doenças pneumocócicas, são as crianças pequenas, os adultos, né, mais próximos da idade dos idosos, né, pessoas tabagistas, né, os fumantes, pessoas que têm problemas com alcoolismo, pessoas com doenças crônicas, né, como pessoas com diabetes, com cardiopatas, nefropatas, pessoas que fazem tratamento com drogas imunossupressoras, né, como corticoides, pessoas em tratamento para neoplasias. Então, são grupos chamados grupos de risco, né, para a frequência e também para a gravidade, né, das doenças pneumocócicas. E dentre os vários fatores de virulência dessa bactéria que nós vamos estudar, né, a cápsula se destaca como um dos fatores mais importantes, né? Ela tem uma atividade antifagocítica, ela atrapalha o processo de opsonização e de ligação, né, das células fagocíticas a essa bactéria. Então, de certa forma, esconde a bactéria do sistema imune. A cápsula também é responsável pelo que a gente chama de diversidade antigênica, né, dos pneumococos. Através da cápsula, né, dos diferentes tipos de antígenos presentes na cápsula, essas bactérias elas são classificadas em 90 sorotipos diferentes, né? E aqui a gente tem os mais importantes para adultos e a gente acompanha também aqui os mais importantes para crianças, né? E esses sorotipos, eles são utilizados no preparo de vacinas, né? As vacinas existem, as vacinas que imunizam contra 10 sorotipos de pneumococos, as vacinas que imunizam contra 13 sorotipos e as que imunizam contra 23 sorotipos, né? Cada uma tem o seu tipo de indicação. E é importante a gente saber também que a imunidade ela é específica para cada sorotipo, né? Ou seja, a pessoa pode ter uma doença pneumocócica, né, que seja uma pneumonia, uma otite, uma sinusite, várias vezes se for por diferentes sorotipos e mesmo que seja vacinado, ainda existe uma probabilidade baixa que isso ocorra, né, se a doença for causada por um sorotipo que não esteja presente na vacina que foi utilizada pelo indivíduo. Além da cápsula, outros fatores de virulência importantes nos pneumococos tem a chamada pneumolisina, que é considerada uma citotoxina, né, que é um tipo de toxina produzida pela bactéria que é tóxica para as células dos hospedeiros. Então, o que ela faz nas células do hospedeiro é destruir essas células através da formação de poros na membrana celular das células dos hospedeiros humanos, né, que a bactéria infecta. Então, através dessa destruição celular, né, também ocorre um estímulo no sistema imune para a produção de citocinas pró-inflamatórias no sistema imune do hospedeiro, que vão ocasionar diretamente um quadro de inflamação, né, e ainda do recrutamento de outras células inflamatórias que vão liberar mais citocinas, né, levando assim a uma reação em cadeia. Uma outra substância produzida pela bactéria, já conhecida, né, da gente, por outras bactérias também terem essa substância, é a hialuronidase, né?
que é uma proteína produzida pelo pneumococo, que tem a função de quebrar, né, ou clivar o ácido hialurônico, né, que é um componente presente no nosso tecido conjuntivo. E dessa forma facilita a propagação e disseminação, né, dos pneumococos para planos mais profundos nos tecidos humanos, né. Uma outra enzima, né, bastante importante, principalmente nos quadros relacionados às pneumonias, né, pneumocócicas, é a neuraminidase, né? A função dessa enzima é clivar moléculas de ácido ciálico que estão presentes no muco, né? O muco do hospedeiro é um fator protetor, né, da invasão e da presença de micro-organismos, né? E a neuraminidase, ela cliva esse muco e dessa forma expõe os receptores que a bactéria se utiliza, né, para se ligar nas células do hospedeiro, né? Dessa forma aumentando sua capacidade de adesão, né, às células do hospedeiro e daí em diante sua multiplicação e invasão. Uma outra substância, né, também já conhecida da gente por outras bactérias produzirem, é a proteína IgA protease, né, que a bactéria produz. Essa protease, ela degrada um anticorpo importante, protetor de mucosas, né, no caso aqui principalmente a mucosa respiratória. Então, a IgA protease, ela degrada o IgA, né, presente nessas substâncias e que faz, né, uma proteção através do sistema imune do hospedeiro contra a ação de micro-organismos invasores. Então, como nós adoecemos, né, pelas doenças pneumocócicas? Como eu disse, a bactéria ela pode estar presente na nossa microbiota do trato respiratório superior e a partir de quadros gripais ou a partir de alergias, né, que facilitam, né, o crescimento dessas bactérias e a partir daí o surgimento das doenças que nós vamos observar, né, que elas causam. Elas podem vir da nossa microbiota e elas também podem ser transmitidas a partir de outras pessoas, né? Pessoas apenas portadoras do micro-organismo ou pessoas que apresentam também sinais e sintomas de doença pneumocócica, né? Então, são transmitidas através de aerosóis, né? Aerosóis provenientes da fala, da tosse, do espirro, né? De pessoas portadoras do pneumococo sem apresentar sinais e sintomas da doença, né? E pessoas também doentes, tá certo? Então, pessoas que devem estar mais atentas, né, para o surgimento de doenças pneumocócicas, como sinusite, pneumonias e meningite, né? São pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Tais como pessoas cardiopatas, pessoas com diabetes, hepatopatas, nefropatas, porque elas têm uma imunidade mais baixa e elas podem descompensar, né, a sua doença de base através de contrair alguma doença pneumocócica. Pessoas que têm o hábito frequente de ingerir bebida alcoólica, né? Isso também baixa a imunidade. Pessoas portadoras de doenças que enfraquecem o sistema imunológico, né? E aí nós temos muitas doenças nesse sentido, mas uma das mais conhecidas são quadros de infecção pelo HIV, né? Os HIV positivos. Pessoas que usam com muita frequência também drogas imunossupressoras, talvez por alguma outra condição de base, né? Que precisam, como o uso de corticosteroides ou drogas quimioterápicas, né? Pessoas que não têm o baço, né? Pessoas que a gente chama de asplênicos, né? Não tem um baço funcional por algum motivo, ou por motivo de nascença, ou por motivo de necessidade, teve o baço retirado. E as pessoas fumantes, né? Aqueles fumantes também, eles são muito propensos a contrair formas mais invasivas, né? De doenças pneumocócicas. E agora vamos falar sobre as manifestações clínicas das doenças pneumocócicas, né? Uma das mais frequentes apresentações é a chamada pneumonia pneumocócica, né? A gente diz que ela é uma pneumonia comunitária, né? Normalmente comunitária porque é adquirida na comunidade, não está entre os micro-organismos, né, mais frequentes que causam pneumonia hospitalar, tá certo? Então, a pneumonia causada pelo Streptococcus pneumoniae representa cerca de 60% dos casos de pneumonia bacteriana. Então, é um número bastante expressivo, né? É um quadro que costuma ocorrer após processos gripais, né?
iniciais e de forma aguda, né? Inicialmente, o paciente ele parece estar bem, né? Apenas com gripe, e logo depois ele começa, a febre se eleva e ele começa a se sentir muito doente, né? E o quadro infeccioso já está instalado, né? A gente diz também que a pneumonia pneumocócica é uma pneumonia lobar, né? Porque ela afeta principalmente os lobos inferiores, tá? Por conta de uma produção de muco, né, de secreções nos alvéolos que atrapalham as trocas gasosas, né, e essas secreções elas tendem a baixar, mesmo por gravidade, elas se localizam principalmente nos lobos inferiores, né, pulmonares. Essa bactéria, quando ela chega até o pulmão, até o trato respiratório, ela é uma bactéria que ela tem a tendência de resistir à fagocitose pelos macrófagos alveolares pulmonares, né? Porque ela se esconde dessas células fagocíticas através de outros fatores de virulência, né? Como a gente viu, que inclusive a cápsula, tá certo? É uma bactéria que causa doença mais frequentemente, né, a pneumonia, em pessoas jovens, né, crianças até 5 anos de idade aproximadamente, e idosos, apesar de que qualquer idade pode ser atingida, mas essas populações, crianças, idosos ou pessoas dentro do grupo de risco, né, que a gente viu, são as pessoas que costumam ser mais afetadas. Os pacientes que apresentam pneumonia pneumocócica costumam apresentar sinais e sintomas como tremores, calafrios, febre alta, tosse com expectoração, que nós chamamos de tosse produtiva, né? Dispneia, que é uma dificuldade ao respirar, e o quadro pode evoluir para uma taquipneia, né? Que é uma respiração mais curta e rápida. Dores no tórax ao respirar, náuseas e vômitos, uma sensação muito forte de cansaço, né? E dores musculares no corpo. O paciente pode apresentar ainda uma expectoração, né? Um catarro com aspecto de ferrugem, né? Se tiver a presença de sangue, ou de coloração amarelada. Pode ocorrer também nesses quadros algumas complicações, né? Que uma seria o empiema, que é a presença de pus no espaço pleural, ou um derrame pleural seroso, né? Que é a presença de líquidos tipo transudatos, né? No espaço também da pleura, né? Entre o pulmão e a pleura, que atrapalha a respiração do paciente. Muitas vezes esses materiais eles têm que ser drenados do pulmão. Outra manifestação clínica que nós chamamos, junto com a pneumonia, de manifestações invasivas, né, da doença pneumocócica, é o quadro de meningite pneumocócica, né, que cursa de forma semelhante a outras meningites bacterianas. Então, é um quadro grave, né, que decorre da penetração e multiplicação da bactéria, no caso Streptococcus pneumoniae, nas meninges, né, dura mater, aracnoide e pia mater, né? Então, é um quadro que cursa com inflamação do sistema nervoso central e medula espinhal, né? Pode ser subsequente a quadros de otite aguda ou otite crônica, né? Quadros de sinusite crônica, principalmente, né? E quadros de pneumonia pneumocócica, em que há uma passagem, né, dos pneumococos para o sangue e daí conseguindo atravessar a barreira hematocefálica. É uma doença, como eu disse, agressiva, né, uma doença grave que cursa com elevada mortalidade, mesmo com tratamento com antibacteriano, tá? Os pacientes apresentam sinais e sintomas muito parecidos com de outros quadros de meningite bacteriana, que é uma febre alta, né, acima de 39 graus, normalmente, mialgias, que são dores no corpo, né, muito cansaço, apresentam um quadro de cefaleia intensa, né, que é muita dor de cabeça, podem apresentar vômitos e náuseas, né, os vômitos podem ser em jato, como é característico dos quadros de meningite bacteriana. O paciente pode apresentar ainda fotofobia, que é uma sensibilidade, né,
ao olhar para a luz em ambientes claros. Pode apresentar também estados de confusão mental e delírio, pode apresentar convulsões, né? E ainda aquelas manchas vermelhas pelo corpo, né? Pintinhas vermelhas, né? Que é um quadro de exantema, em que inicialmente aparecem manchas pequenas e em pequena quantidade, e após algumas horas essas manchas aumentam tanto em tamanho como em quantidade, tá? E um outro sinal também, que é um sinal de defesa postural, né, das meninges, que é o pescoço rígido, né, que o paciente também costuma apresentar. Em bebês, esses sinais eles podem não estar muito claros, né? O bebê ele pode apresentar outros sinais e sintomas na presença da meningite pneumocócica, que são a moleira, né, que é a moleira a gente chama também a fontanela, né, da criança, pode estar elevada ou abaulada, né? A criança pode se recusar a comer ou mamar, né, se ainda é um lactente. Pode apresentar uma irritabilidade excessiva, manifesta sob a forma de um choro constante, né, que não cessa. E pode apresentar pernas e braços muito rígidos ou até mesmo muito flácidos, né, não segue exatamente um padrão. A gravidade da doença ela decorre, né, da penetração e multiplicação do micro-organismo no sistema nervoso central e a sua consequente resposta inflamatória acentuada, né, que leva a uma pleiocitose, que é o aumento do número de células de defesa, né, no líquor, uma resposta inflamatória também através da produção de vários mediadores, né, inflamatórios, leva a um aumento da pressão intracraniana e ainda a presença de um edema cerebral importante, tá? O diagnóstico, ele é inicialmente uma suspeita clínica, né? E aí deve ser feito antes do início, sempre que possível, antes do início do uso de antibióticos, uma punção lombar, né? E aí, em seguida, a punção lombar, né, para não atrapalhar o isolamento da bactéria, né, é iniciado o uso de antibiótico empírico, tá? Empirismo é, no caso, o antibiótico ainda sem saber qual a causa, né, específica da meningite bacteriana que se suspeita naquele momento. Então, mesmo com o tratamento com antibióticos e outras drogas, né, drogas para combater a inflamação, drogas para diminuir a pressão intracraniana, para combater o edema, né, os pacientes ainda podem apresentar quadros de sequela transitórias ou permanentes, né, como perda auditiva, paralisia cerebral, problemas relacionados à fala, epilepsia ou ainda perda de visão. Outra manifestação clínica bastante comum, principalmente durante a primeira infância, são os quadros de otite média, né? Principalmente a otite média aguda, mas que também pode ocorrer de forma crônica, né? Em consequência aos quadros agudos não tratados ou tratados de forma incorreta. Então, os quadros de otite média aguda, eles costumam ocorrer principalmente após gripes, resfriados, crianças ou adultos muito alérgicos, né? E ocorre porque há uma passagem desses micro-organismos, desses pneumococos, né, que vivem, que estão presentes na microbiota das pessoas, né, do trato respiratório superior, e eles passam, né, através de uma comunicação natural que existe entre as vias aéreas e o ouvido médio, né? Então, por isso é importante, sempre na presença de quadros gripais, né, mesmo causados por vírus, em que há presença de secreção abundante, né, fazer frequentemente a limpeza dessas secreções com solução fisiológica, né, de cloreto de sódio, para evitar o acúmulo, né, e a estase dessas secreções, o que propicia, né, uma chance muito maior de desenvolvimento dessas bactérias que estão presentes na mucosa, né, e a limpeza, ela facilita bem mais que esse processo ele seja resolvido de forma melhor para o paciente. Então, a otite média, ela resulta de um quadro de inflamação e secreção purulenta na tuba auditiva do paciente, né? As crianças têm uma propensão maior porque a tuba auditiva nessas crianças, ela ainda é mais horizontal, né?
o que favorece a estase, né, de secreções presentes no trato respiratório. E as principais manifestações são febre, né? Pode não ser uma febre alta, pode ser uma febre baixa, tá? E pode ser que não ocorra febre também, tá? A dor de ouvido, né, que é bem característica, principalmente de madrugada, no momento que a criança deita, né? A perda de apetite, consequente a todo quadro infeccioso, inflamatório, de dor, né? E a presença de secreção local. Essa secreção, ela não é observada drenando pelo ouvido externo, né? Aí, no caso, seria a otite externa. Na otite média, a secreção, ela está por trás da membrana timpânica, né? Quando é observado com o espéculo, a não ser que haja uma ruptura do tímpano e aí a exteriorização dessa secreção proveniente da otite média do paciente, tá? Em crianças, além desses sintomas, né, de febre, dor de ouvido, perda de apetite, secreção local, né, local no ouvido médio, ainda o choro, agitação, perturbação do sono, e a criança também ela manifesta um hábito, né, de como se fosse batendo assim a mão na orelha, né, demonstrando de certa forma um incômodo, né, ainda já que algumas não conseguem falar, se expressar de forma a mostrar, né, para os adultos esse incômodo. E em casos graves, como eu falei, o paciente pode apresentar uma ruptura da membrana timpânica e eliminação de secreção purulenta, inclusive com sangue, tá? O diagnóstico da otite média, né, ele é basicamente clínico, né? Raramente se faz cultura, né? Porque é um material mais complicado de fazer coleta, porque na maioria dos casos não há ruptura da membrana timpânica. Então, é observado com o espéculo, né? Observa a tuba auditiva, né? Por trás, né, da membrana timpânica, como a gente vê aqui na foto, e verifica a presença, né, de secreção. E aí já faz um tratamento com antibiótico, né, empírico para os micro-organismos mais frequentemente que causam otite, que costuma ser o pneumococo e o Haemophilus influenzae, né, e em alguns casos também a moraxella. E uma outra manifestação clínica extremamente frequente, que eu acredito que a maioria de vocês aqui já apresentou, né, que são os quadros de sinusite, né, que também são em grande parte causados pelos pneumococos. Também, né, pode ocorrer quadros de sinusite por hemófilos, influenza e também por moraxella, como eu falei para as otites, né. Então, as sinusites, elas são consequência da inflamação dos seios paranasais, e aí nós temos os seios nasais frontais, etimoidais, esfenoidais e maxilares. Então, esses seios nasais, eles ficam inflamados e com bastante secreção purulenta proveniente das bactérias, né, que estão se multiplicando nesses locais, né, e levando a um acúmulo e produção e acúmulo de exudato, né? Por isso, daí a importância, né, da lavagem constante com solução fisiológica, das pessoas gripadas, que têm quadros alérgicos e nos quadros iniciais de sinusite, para poder drenar e limpar todas essas secreções das vias aéreas. As pessoas com sinusite podem apresentar febre, né, normalmente é uma febre baixa, e podem também não apresentar febre, tá? Não necessariamente esse sintoma vai estar presente. Podem apresentar, em muitos casos, cefaleia, né, que é uma dor de cabeça decorrente do hábito de fungar, né, aquele hábito por conta dos seios nasais cheios, né, de secreção, e é um sinal de sintomas mais frequentes de sinusite, essa dor de cabeça muito forte, né? Podem apresentar sensação de cansaço, de fadiga, mal-estar, tosse, né? Porque há um gotejamento das secreções, né? Dos seios paranasais para a garganta, principalmente à noite. Então, o paciente ele pode ter muita tosse, inicialmente produtiva, e depois nos quadros já quando ele já está melhorando da sinusite pode ser uma tosse seca, né? Dor e impressão na face e sensibilidade facial por conta da inflamação, né? E exudação
proveniente nos seios paranasais. Então, os quadros de sinusite, eles são muito comuns, muito frequentes, né, após quadros infecciosos virais, né, e em pessoas que têm quadros de alergia de repetição, né, que já tem uma facilidade maior de adoecer de sinusite. Então, os quadros, eles normalmente, principalmente, eles são agudos, né, mas eles podem se tornar crônicos caso não tratados de forma adequada ou por antibióticos, né, que também não têm uma ação adequada sobre os pneumococos. O diagnóstico laboratorial das doenças pneumocócicas se baseia inicialmente na suspeita clínica e a coleta do material vai ser dependente do local suspeito da infecção. Por exemplo, na suspeita de uma meningite, deve-se colher o líquor, né, por um profissional médico habilitado. Na suspeita de uma possível infecção sistêmica, né, deve ser colhido o sangue do paciente. Na presença de uma otite aguda ou crônica com rompimento da membrana timpânica que esteja extravasando secreção através do ouvido externo, pode ser feita a colheita dessa secreção, né? O material colhido, como eu disse, a depender do local da infecção, deverá ser semeado em água-sangue, né? E aí incubado em estufa por 24 horas a 37 graus e observar o tipo de hemólise resultante do crescimento das colônias, né? Normalmente as colônias dos pneumococos, elas são colônias amarronzadas, grandes, colônias mucoides, né? E que formam alfa-hemólise. O material, né, relacionado à suspeita de meningite deve ser orientado para ser feita tanto a cultura como um GRAM diretamente desse líquor, que fornece um resultado rápido em comparação à cultura e um resultado muito importante para direcionar o tratamento. A partir do GRAM já dá para saber se é um coco GRAM positivo, no caso o pneumococo, se são cocos GRAM negativos, no caso poderia ser uma meningite meningocócica, ou bacilos gram-negativos, no caso uma meningite por hemófilos influenzae, por exemplo, em crianças até 5 anos, que ocorre com mais frequência, né? Outra forma de se fazer o diagnóstico laboratorial, no caso das meningites, seria a pesquisa de antígenos capsulares, né, da cápsula do pneumococo no líquor do paciente, né, através de testes laboratoriais e kits laboratoriais específicos para esse fim. Uma outra forma também de se fazer o diagnóstico com menos frequência, né, na rotina clínica, é através do PCR, a reação em cadeia da polimerase. Pode ser feito a partir de amostras clínicas, né, como o próprio líquor, sangue do paciente e secreções em geral, né? Os resultados são rápidos, mas precisa de pessoal e de uma estrutura e laboratórios habilitados para realizar tal prática. Nas duas primeiras figuras desse slide, nós observamos o crescimento dos Streptococcus pneumoniae no meio H-sangue, né? Então, são colônias grandes, colônias brilhosas, colônias típicas, né, do pneumococo por conta da sua cápsula, né? Então, são colônias bem mucoides. Na terceira figura, nós observamos células aos pares, né, e formando algumas cadeias de pneumococos, não a partir de cultura, mas sim a partir do líquor de um paciente. Então, são observados diplococos, né, ou cadeias de cocos, gram-positivos, né, em forma de lanceta, né, a partir de uma bacterioscopia feita do líquor de um paciente positivo. E nesse líquor são observadas muitas bactérias, né, esse paciente ele estava bem positivo. O tratamento do paciente com antimicrobianos, ele pode diferir de acordo com o tipo de infecção pneumocócica que o paciente apresenta, né? Antigamente eram muito utilizados para o tratamento das infecções a penicilina G, a ampicilina e a amoxicilina isoladamente, né? Entretanto, hoje se usa muito pouco essas medicações, porque muitas cepas de pneumococos
são resistentes a essa droga, né? Então, o que é mais utilizado para o tratamento das principais infecções causadas por pneumococo, que são as pneumonias, as sinusites e as otites, né? O que se usa com mais frequência mesmo é a amoxicilina associada ao ácido clavulânico, né? Uma alternativa seriam macrolídeos, como a azitromicina, algumas cefalosporinas também podem ser utilizadas, a doxiciclina e antibióticos da classe das quinolonas, né, como a levofloxacina, né, que tem uma boa ação sobre as principais bactérias que causam doenças do trato respiratório superior e inferior, né, não só pneumococos, mas também hemófilos influenzae e moraxella, né. Já para o tratamento de uma infecção mais invasiva, mais grave como a meningite, pode ser utilizada a penicilina G cristalina, né, que é uma penicilina que ela pode ter uso endovenoso, pode ser utilizada uma cefalosporina de terceira geração, né, como a ceftriaxona, inclusive uma das principais medicações utilizadas no tratamento empírico das meningites, né, a ceftriaxona. E ainda um outro antibiótico também que pode ser utilizado para o tratamento, né, do pneumococo, que é uma bactéria gram-positiva, que seria a vancomicina, né, que também todas têm boa penetração no líquor. A principal forma de prevenção e controle sobre infecções invasivas causadas por pneumococos, sem dúvida, é a vacinação. A vacinação usa como antígeno o polissacarídeo capsular, conjugado ou não a proteínas que vão induzir mais imunogenicidade. Existem 3 tipos de vacina. A vacina 23 valente, que é a que confere proteção contra 23 sorotipos, né? Pode ser utilizada por adultos e crianças maiores de 2 anos de idade. A vacina 13 valente, que é a que confere proteção contra 13 sorotipos de pneumococos, pode ser utilizada em qualquer idade. E a vacina 10 valente, que confere proteção contra os 10 sorotipos mais importantes de pneumococos, que é utilizado normalmente em crianças abaixo de 5 anos de idade. São os fortes candidatos à vacinação de forma preventiva, né? As crianças, os idosos e as pessoas com fatores predisponentes, como nós já vimos durante a aula, pessoas com doenças crônicas, pessoas com neoplasia, pessoas com ausência de baço funcional, pessoas em uso de corticoides, né? Todos são potenciais candidatos e devem fazer uso da vacina de forma preventiva.